Vamos aqui para a palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 4. O repouso sabático por meio da fé. Hebreus, capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nós deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. O que é o repouso sabático? É o sábado, né? O que se representa esse sábado, gente? O sábado representa esse descanso. Que descanso é esse? Se você tem que trabalhar no sábado, né? Vamos lá pegar o exemplo de Jesus. Jesus viu que tinha que socorrer, né, ali a pessoa no sábado. O que aconteceu? Ele socorreu. Isso é um trabalho, tá entendendo? Então, Jesus desobedeceu o Pai? Não, ele não desobedeceu. Ele obedeceu. Ele estava socorrendo uma vida. Ele estava dando... O que é descanso? Ele estava dando esse descanso para aquilo que estava precisando de socorro. Tá entendendo? O que representa o sabático? O descanso, a resposta da tua oração, o socorro que tu precisa, a confiança em Deus. Esse dia sabático, esse sábado, representa o dia que a gente descansa. O que é descansar? É você estar confiando em Deus. Porque as pessoas acham que descansar é você não trabalhar no sábado. Não, gente. Descansar é você confiar em Deus. Confia. Confia em Deus, gente. Isso que o Senhor quer que a gente entenda. Trabalhamos tantos dias, mas vamos para cá, para a terra. Trabalha tantos dias, no sábado a pessoa não trabalha. O sábado foi escolhido para o dia do Senhor, para o dia do descanso, para o dia que eu tenho que ter entendimento que eu trabalhei tantos dias, orei tantos dias, busquei a Deus tanto dia, mas chegou o dia que agora eu tenho que descansar, eu tenho que esperar, confiar em Deus, tá entendendo? Então, oramos tantas horas, mas a gente não descansa? A gente tem que descansar. Oramos tantas horas, mas temos que chegar ao momento, Senhor, eu já orei, orei tantas horas, agora chegou a hora do meu descanso. Que é a hora desse descanso? A hora de confiar. Confiar naquele que tu apresentou as tuas orações. Confiar naquele que vai responder as tuas orações. Porque a gente tem que entender o que esse sábado representa na nossa vida. Esse momento sabático é o momento da confiança, que nós temos que confiar em Deus. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Então a gente tem que ter esse dia com o Senhor. Você não pode viver numa vida incrédula. Você não pode viver numa vida sem fé. Você não pode orar e não confiar no Senhor. Então, esse sábado, esse dia sabático, é um momento de descanso, de confiança. Senhor, eu já orei, então agora chegou o momento de eu descansar, de eu confiar no Senhor. Estamos entendendo, gente? Estamos entendendo que esse momento aqui do Senhor é o momento que você orou, que você chorou, que você buscou a Deus, que você pediu socorro de Deus, orou não sei quantos dias, orou não sei quantas horas, não é isso? Mas chegou aquele momento, Senhor, pronto, eu já orei, agora eu vou descansar, eu vou confiar. Esse descanso, o sentido dele é a nossa confiança. Você trabalha e você tem que confiar no resultado do teu trabalho, não é isso? Trabalhar com confiança, vai chegar o momento, pronto, fiz o meu trabalho, agora eu vou descansar, porque o trabalho foi feito. Se você tem vida de oração, então você vai ter descanso. Mas se você não tem vida de oração, você não vai ter descanso. Você vai viver preocupado, ansiosa, angustiada, com essa ansiedade. Sábado nunca chega. Para teu entendimento, o sábado nunca chega. Para o teu entendimento, o descanso nunca chega. Você ora e não consegue descansar. Não descansa, você orou, temos promessas de Deus para a nossa vida, então nós temos que descansar.
confiar. Descanso não significa que tu vai ficar na rede, se embalando e pronto. Não, não é isso, gente. Descanso é saber que temos um Deus que está pelejando por nós, nós temos um Deus que responde nossas orações, nós temos um Deus que não dorme, enquanto a gente dorme Ele está nos guardando, vigiando, livrando, enquanto você não sabe por onde teus filhos estão, Deus sabe onde eles estão. E Ele, através da tua oração, o Senhor está livrando, guardando teus filhos. Isso é descansar. Tá entendendo? Não adianta eu orar e não ter esse momento. E não viver esse momento do descanso. Filha, tu orou, então descansa. Confia em mim. Gente, as pessoas querem confiar nos seres humanos, mas não querem confiar em Deus. Não querem confiar no Criador. Não querem confiar naquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Não querem confiar naquele que tem o poder de transformar todas as coisas. Ele transformou várias vidas, ele fez a estéril da luz, ele ressuscitou os mortos, ele curou os cegos, curou os paralíticos. Você não quer descansar em Deus? Está orando, 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 mas não consegue descansar. Eu tenho que orar e eu tenho que descansar. Eu tenho que confiar. Descanso é confiança. Descanso não é, ai, eu orei, agora eu vou, esses dias eu não vou orar mais, porque eu vou descansar. Se você não vai orar, porque você apresentou suas orações e está confiando no Senhor, é uma coisa. A palavra de Deus diz para nós orar sem cessar. Se ela disse para nós orar sem cessar, como que eu vou parar de orar? Então, o descanso, se eu tenho que trabalhar para alimentar, como é que eu vou parar de trabalhar, gente? Como é que vai vir o alimento para a tua casa se você parar de trabalhar? Não vai, não é verdade? Sai do teu trabalho, fique em casa. Esse entendimento, aprenda, né? Deus provê alguém que não tem um alimento é uma coisa. Deus ir lá prover para preguiçosos que não querem trabalhar, isso aí não tem, é diferente. Tá entendendo? Deus ele provê para o trabalhador, para aquele que está desempregado, mas que ele não é um preguiçoso. Isso não vai faltar alimento não, porque Deus sabe que ele é um trabalhador e o Senhor ele vai usar pessoas para ajudar essa vida. Então, pessoas que vivem sem trabalho são pessoas que vivem sem Deus. Porque pessoas que vivem com Deus, até desempregada, Deus usa pessoas para ajudar aquela pessoa. Então, as pessoas, elas não querem Deus para a sua vida. Elas não querem esse descanso. Elas não querem essa confiança. Aprender o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia. Senhor, eu orei. Agora esse dia é para mim te adorar. Esse dia é para mim estar aqui, esperando a minha vitória. Estou confiando no Senhor. O Senhor, eu já orei, eu já fiz minha parte. Eu já preguei para aquela pessoa. Agora eu vou confiar. Eu vou confiar em ti, porque quem liberta não é Jesus? Não é nós que libertamos. Nós pregamos a palavra e confiamos naquele que liberta as vidas, naquele que faz sair água da rocha, que quebra o coração de pedra. Tá entendendo? Então, se você é um trabalhador que trabalha para Deus, aí descansa. Confia nesse Deus, você está trabalhando para Ele. Tu não está trabalhando para um mentiroso, para uma mentirosa, para um enganador, para uma enganadora. Tu está trabalhando para aquele que não mente para você, que não te engana, que não te trai, que não te abandona, que deu a vida por você, gente. Tá nos entendendo? Vamos continuar. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. E como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Então, se não tiver fé, gente, você vai ouvir a palavra, mas não adianta que você não vai crer, né? Então, você tem que crer na palavra que Deus está te dando. Se você não crer, não adianta nada. Tá entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode orar, mas não tem fé. Você ora, mas não confia em Deus. Você ora, mas não descansa em Deus. Confiança em Deus.
Louvado seja o nome, o dia do Senhor. O dia do Senhor é saber que o Senhor, está ali para te dar a vitória. Esse é o dia do Senhor. O Senhor vai vir com a tua vitória. Esse é o dia do Senhor. Olhamos para o Senhor e o dia do Senhor chega na nossa vida. Você ora para o Senhor, vai chegar o dia do Senhor na tua vida. Você está entendendo o que é o dia do Senhor? É o dia que Deus vem e entrega a nossa vitória. Dá para entender e pararmos de complicarmos as coisas? Porque os seres humanos gostam de complicar, né, gente? Os seres humanos gostam de complicar as coisas. E o evangelho do Senhor é de fácil entendimento. Só que tem pessoas aí que gostam de fazer o evangelho ser difícil, né? Ser difícil e não é, ele não é difícil. Tá entendendo? Ele é de fácil entendimento. Vamos lá continuar, vamos continuar. E vamos lá. Porquanto nós, os que temos crido, entramos no repouso. Dá para aprender o que é o descanso? Se você crer em Deus, se você crer em Jesus, olha o que? Você entra no descanso, você entra no repouso. Tá? Estamos entendendo o que é descanso, o que é repouso? É crer em Deus. O que é o dia do Senhor? É o dia que o Senhor vem e entrega a tua vitória. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor alegrou meu coração. Hoje é o dia que o Senhor trouxe a minha resposta. Hoje é o dia que o Senhor me visitou. Hoje é o dia que o Senhor veio e me entregou aquilo que eu estava precisando. Então, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Se pessoas estão ansiosas, cansadas, não conseguem descansar, pessoas que falam de Deus, que oram, estão perturbadas, não é verdade? Estão oprimidas. Tem pessoas que falam o nome de Deus, mas são oprimidas. Por quê? Porque não tem fé, porque não crê em Deus. Porque aquele que tem fé, aquele que tem crer em Deus, ele tem repouso, ele tem descanso, ele vive na calmaria, ele vive na paz. Você já viu que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não têm paz? É difícil encontrar uma pessoa que tenha paz. Hoje a gente vive no tempo que as pessoas estão preocupadas, deprimidas, ansiosas, perturbadas, angustiadas. Tem pessoas, né, que, meu Deus do céu, sem paz nenhuma. Por quê? Porque não tem fé em Deus? Porque não descansa em Deus? Porque não confia em Deus? Então, se você ora, confia nesse Deus, descansa, repousa. Repousa nas asas do Altíssimo, nos braços de Deus. Repousa na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo nós teremos aflições. Mas na presença de Deus, Ele tira toda a aflição, Ele tira toda a dor da gente, Ele vem com a calmaria no momento de tribulação, não é isso? Você está passando por lutas, pela tempestade, não é isso? O vento está soprando, você está com medo, aí o Senhor vem o quê? Te dá descanso, tá entendendo? Ele vem te dar esse descanso, esse repouso. Ele vem dizer, filha, eu estou com você. Filho, eu estou com você. Eu estou aqui. Lembra da pregação de ontem à tarde? Jesus estava lá para acalmar o vento. Estava lá para socorrer Pedro que estava afundando. Por um momento o vento veio, deu medo em Pedro. Ele começou a afundar. E ele fez logo o quê? Chamou por quem? Por Jesus. E o que foi que aconteceu? Jesus deu a mão e Pedro não afundou. Isso é o descanso, gente. Isso é o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele chegará para nós, para nos dar a vitória, para nos dar esse repouso, para nos dar esse descanso. Por que você acha que Deus é cansado, gente? Deus é Espírito, Deus não se cansa. Quem se cansa é eu e você. Então, descansar
no Senhor, repouso sabático, repousar no Senhor. É isso, Deus chegar com a tua vitória. Porque Deus, ele não se cansa, porque Deus, ele trabalha. Enquanto nós não trabalhamos, Deus continua trabalhando. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando por mim. Deus é espírito, ele não se cansa. Espírito não se cansa, o que se cansa é a matéria. Então ele está dizendo, descansa em mim, confia em mim, repousa em mim. Tu está cansado, mas tu tem que entender que comigo tu terás repouso, comigo tu terás descanso, comigo tu terás a vitória. Eu chegarei nesse dia com a tua vitória, será o dia do Senhor, e o nome dele será glorificado. Eu orei e descansei e o Senhor me trouxe a vitória. Esse é o dia do Senhor na tua vida. Por que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia da adoração, é o dia que o nome dele é glorificado. E quando é que nós glorificamos o Senhor? Quando ele entrega a vitória, quando ele entrega o milagre, quando ele responde a tua oração. Esse é o dia do Senhor, que você vai dizer, eu orei e descansei no Senhor, e ele veio e entregou a minha vitória. Ele veio e eu glorifiquei e eu o adorei, porque ele me deu a vitória. Ele quer te dar esse repouso. Mas se você não entender o que é repouso, o que é descanso, porque você acha que descanso é você trabalhar para trabalhou e pega o sábado e não trabalha, né? Não, descanso é saber que você orou e que você orou para aquele que vai te dar a vitória. Então descansa, está orando para o teu filho ser liberto das drogas? Descansa, confia no Senhor. Você está orando, então vai ter resposta da tua oração. Você está orando por aquele que faz milagre, que liberta prostituta, que liberta traficante, que liberta malfeitor. Você está orando por aquele que ressuscita os mortos. Você está orando para aquele que age, agindo ele, quem impedirá, meu querido? Agindo Deus, quem impedirá? Não é a dureza do coração do teu esposo, não é a dureza do coração da tua filha, do teu filho, da tua esposa, não é a dureza, não existe coração duro para Deus, ele quebra, ele quebra, ele esmiuça, ele é o martelo que quebra aquele coração pedra. E tem mais, ele quebra e depois ele faz um vaso de honra, um vaso de honra. Um vaso que vai glorificar o nome de Deus, que vai ser usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, para mim entrar no repouso, eu tenho que crer em Deus. Se eu não creio em Deus, eu não entro no repouso. Eu não tenho descanso. Porque eu não creio que Deus vai fazer o milagre, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai salvar. Eu não creio. Então, pessoas que não creem, elas não conseguem ter esse repouso, esse descanso, essa confiança. Elas não conseguem ter paz. São pessoas que oram, mas não têm paz, gente. São pessoas que falam de Deus, mas não têm paz. Vivem oprimidas, perturbadas, preocupadas, chorando, ansiosas. Ai, mas não chega o meu tempo. Ah, mas não chega a minha resposta. Você não crê, você quer descansar? Você não crê, mas você não quer, você quer ter resposta? Sem crer? Não vai ter. Para mim ter resposta, eu tenho que crer que Deus é poderoso para fazer e efetuar e materializar a minha bênção. Não é verdade? Porque, olha só, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira. Olha só, que não entrarão no meu repouso, posto que já suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, quando a obra, só podemos entrar no repouso com a obra acabada. É isso que ele está dizendo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras. E no 7º dia, e outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Profundo isso, hein?
profundo, porque as pessoas, ele estava dizendo aqui, ó, porque em certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Por quê? Porque eles entenderam que o repouso que Deus estava falando, né, que o sábado que ele estava falando, que Deus estava falando, era o quê? Não trabalhar. Mas na verdade não era não trabalhar. Por isso que Jesus, ele salvou lá no dia ele socorreu no dia que não era para trabalhar, censuraram Jesus. Tá entendendo? Então Jesus, ele jamais vai deixar de nos socorrer. O que é o socorro? É um trabalho. Tá entendendo? Aqui as pessoas entenderam que era não trabalhar para o homem, né? Mas na verdade o que o Senhor estava falando aqui não era do descanso do trabalho, né? Não, para mim adorar a Deus, eu tenho que não trabalhar no sábado para mim adorar a Deus. Não, não é isso. Você pode adorar, pelo contrário. Você que é um adorador de Deus, você tem que adorar a Deus no trabalho, você tem que adorar a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. O dia do Senhor tem que ser todos os dias para a nossa vida. Nós temos que ser adoradores, gente. Adoradores. Eu não posso adorar, servir a Deus só num dia. Eu não posso. Eu não posso adorar a Deus só no templo, só na igreja, na casa de Deus. Eu tenho que adorar a Deus em casa, porque a obra começa em casa. Eu tenho que adorar a Deus aonde eu estiver. Eu tenho que ser adoradora de Deus, cumpridora da lei. O que é um adorador? Um adorador é aquele que pratica a palavra, é aquele que obedece a Deus. Um adorador não é o que canta. O adorador é aquele que serve a Deus. O adorador é aquele que obedece à palavra de Deus. Se você tem se esforçado para obedecer à palavra de Deus, você já é um adorador. Agora, se você não obedece à palavra de Deus, você pode cantar, cuspir fogo, pregar, mas você não é um adorador. Não é? Então, o adorador, ele obedece à palavra de Deus. Eles servem a Deus. E aqui diz: visto, pois, que resta alguns entre nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Prestou atenção? Que pessoas não vão entrar no repouso, no descanso, por causa da sua desobediência? A palavra de Deus é muito clara, gente. Só não entende quem não quer. Só não entende aquele que quer entender o que lhe convém, o que é mais fácil fazer. É mais fácil você não trabalhar no sábado do que você obedecer a Deus. Então é assim. Tem gente, é isso que ele está falando. Tem gente, não, no sábado eu não trabalho, mas está em desobediência. E aquele que está em desobediência não terá repouso, não entrará no repouso, não será salvo. Não é isso que ele está dizendo? Não será. Gente, a palavra de Deus é muito clara, não tem nada de escuro nela. Onde está a escuridão, né? Onde que está a escuridão? É nos ensinamentos do mundo. Os ensinamentos do mundo que é a escuridão. Mas o ensinamento de Deus não tem nada escuro. Pelo contrário, ele disse o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da escuridão. Libertará do quê? Da ignorância. Libertará do quê? Do pecado. Libertará do quê? Da desobediência. Então tem gente que estuda a palavra de Deus e vive na desobediência. Se eu viver na desobediência, nós não teremos descanso. Você já viu que tem um povo aí dizendo: eu estou cansada. Há dois sentidos. Você está cansado porque você trabalha na matéria? Você trabalha muito? Ou você está cansado porque você está na desobediência? Ele está sendo muito claro. Aqueles que obedecem não vivem nesse cansaço.
Eles vivem no repouso, eles vivem no descanso. Eles vivem aonde? Em Deus, gente, em Deus. Então tem muita gente aí que está cansado por causa da sua desobediência. E quem vive em desobediência não consegue descansar, gente. Não consegue ter uma mente tranquila, uma mente de paz, uma mente de fé, uma mente de confiança em Deus. Que há o dia do Senhor, há o dia que Ele virá e te dará a vitória, o nome dele será glorificado. O dia do Senhor é o dia que o glorificamos, é o dia da sua glorificação, que Ele é glorificado por nós. Tá entendendo? Estamos aprendendo, porque que tem muita gente aí, e Ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que tem um povo que está lá guardando o sábado, mas não obedece a Deus. Tem um povo que guarda o sábado, mas são obedientes a Deus. Preste bem atenção. Eu não estou falando, Deus não está falando contra aquele que guarda o sábado. Ele está falando contra aqueles que não obedecem. Então você pode até não trabalhar no sábado, mas se você não obedece a Deus, você não vai entrar no descanso. A gente tem que ser espírito, mas a gente tem que ser cheio de graça. Não é verdade? Porque a palavra ela tem que te dar leveza, não é isso? A palavra ela não tem que te escravizar. A palavra ela não vai te dar peso, ela vai te deixar leve. Que tem um povo que está guardando o sábado, mas estão em desobediência. E aí? Aí Deus vem e diz assim, olha o que Deus diz, não entrará no descanso. Por quê? Por causa da sua desobediência. Dá para nós entender o que é guardar o sábado? Obedecer a palavra de Deus? Se eu obedeço a palavra de Deus, eu estou guardando o sábado. Entendeu? Então, se eu guardo esse sabático, significa o quê? Que eu terei descanso. Mas tem gente que está guardando o sábado lá, né? No entendimento dele, sem obedecer. Sem obedecer a palavra de Deus. Mente, adultera, rouba, engana os outros, vive mentindo para os outros, mente para si mesmo, né? Tá lá com a aparência de quem guarda o sábado, mas não tem fruto do Espírito Santo, não tem prática da palavra, não tem vida com Deus, apenas tá lá guardando o sábado. E esses não terão descanso. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então é isso, gente. Deus ele vem com a palavra dele e tem pessoas que estão endurecendo o coração. O que é endurecer o coração? É você não obedecer aquilo que Deus está mandando. Isso é endurecer o coração. Quando a tua mãe manda você fazer alguma coisa, ou o teu pai, aí você não obedece, você endureceu o teu coração. Não vou fazer, não vou dar ouvidos, não vou fazer o que ele quer. Não, tem que ser o que eu quero. São pessoas desobedientes. Se pessoas estão vivendo sem descanso, por que estão vivendo na desobediência? Se pessoas vivem trabalhando e não tem resultado do seu trabalho, por quê? Porque estão em desobediência. Mas aquele que trabalha com obediência, ele tem o seu descanso, o seu repouso, o resultado do seu trabalho. Entendemos? Você não está trabalhando em vão, principalmente para o Senhor, gente. Quando trabalhamos para o Senhor, aí é que tem resultado mesmo. Às vezes você está trabalhando lá numa empresa, em algum lugar, mas você não vê resultado. Você não vê resultado do teu trabalho, continua cheio de dívida, continua preocupado, continua faltando as coisas na tua casa. Não é assim? Trabalha. Tem gente que tem mais de um trabalho. Trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha numa empresa e o final de semana trabalha fazendo outra coisa. E não tem descanso, não tem descanso nenhum. Por quê? Porque você não para? Não. Porque você não obedece a Deus. E pessoas que não obedecem a Deus não conseguem ter esse descanso. Não conseguem. Dá para entender? O descanso que nós precisamos está onde? Na nossa obediência. Na nossa obediência. E ele está dizendo aqui,
Você está ouvindo a palavra de Deus? Não endurece teu coração, obedece. Obedece o que Deus tem falado, obedece o que Deus tem nos ensinado através da palavra dele. Obedece. Mas tá com o coração duro, vai ficar cansado. Tá aí, quer endurecer o coração? Haverá uma consequência. Você já está vivendo isso. Não é verdade? Por causa da tua desobediência, tu tem chorado. Desobedeceu teus pais, tu não consegue prosperar. Desobedeceu teus pais, não honra teus pais, a tua vida não vai para frente. Você não obedece a Deus, tua vida não vai para frente. Você não obedece a Deus, tu não consegue ter uma vida de repouso. Por quê? Porque você está em desobediência. Está sempre cansado, está sempre à procura de algo. Não é isso? Porque aquele que trabalha muito, ele quer algo, ele quer o quê? As suas conquistas. Mas aquele que confia em Deus, ele terá suas conquistas. As conquistas que vêm de Deus para a sua vida. Entendemos e aprendemos? A gente vê um povo da madrugada que não consegue dormir, gente. Por quê? Porque não obedece a Deus. Deus está dizendo, ora antes de dormir, me busca, me obedece. Você vai dormir tranquilo, descansado. Que Deus está cuidando do teu filho lá onde ele está, que tu não sabes onde ele está. Que Deus está ouvindo teus inimigos tramando contra você, né? Gente, Deus ele ouve e vê todas as coisas. Tu dorme, Deus trabalha por você, trabalha pela tua família, porque Ele é Espírito. O próprio Jesus disse, eu trabalho porque o meu Pai também trabalha até agora. Deus é aquele que mais trabalha, gente. Deus não descansa por quê? Porque Ele não tem uma carne, né? Ele não tem corpo, matéria. Nós ainda descansamos porque esse corpo cansa. Não é verdade? Mas, gente, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sempre está trabalhando a favor de nós para libertar nossa família, para nos libertar. O Senhor é aquele, ele trabalhou 7 dias, trabalhou, né? No 7º dia ele descansou. O que significa? Ele terminou a obra e ele descansou. Em que sentido? Que ele tem resultado do trabalho dele. O trabalho de Deus não é em vão. O trabalho de Deus tem fruto. O trabalho de Deus tem resposta. O trabalho de Deus tem resultado. Quando o Senhor descansou no sábado, o que ele disse? Eu trabalhei tantos dias, no sábado eu descansei. O que significa? Eu trabalhei 7 dias, no sábado eu terei resultado do meu trabalho, porque o trabalho de Deus tem resultado. Dá para entender, gente, isso? O Espírito Santo me ensinou isso quando eu perguntei, Senhor, o que significa o sentido do descanso do sábado? Minha filha, o sentido do descanso do sábado é que eu trabalhei e no 7º dia eu descansei porque o trabalho foi concluído, o trabalho foi feito. Então eu descansei porque há um resultado do trabalho de Deus nas nossas vidas. Dá para entender isso? Eu entendi o que era. Eu entendi. Graças a Deus, Deus me ensinou, Ele me respondeu quando eu perguntei. Porque olha só, descansar no sábado para uns é não trabalhar. Aí vai Jesus, né, e trabalha no sábado. Aí o que fica? Você fica confuso. Mas como é que pode? Deus descansou no sábado e Jesus trabalhou no sábado. Está muito claro, gente. Deus descansou no sábado porque ele sabia que o trabalho dele estava concluído. Não era que ele ia ficar lá na rede. Não é que ele ia ficar lá dormindo, não. Ele descansou no sábado porque o trabalho dele estava concluído. Quando entendemos o que significa esse descanso de Deus, gente, é porque você imagina o quê? Que Deus terminou o trabalho, aí ele foi se embalar na rede? É isso que você pensa? Não, não foi. Ele descansou porque o trabalho acabou, porque o trabalho foi concluído, gente. Esse é o descanso. Não é assim? Quando você termina de cozinhar, o que você fica? Em paz.
porque o trabalho foi concluído. Não é assim? Tudo aquilo que você está lá trabalhando, está lá pintando uma casa. Terminou o trabalho, pronto. Vem aquele alívio, acabou o trabalho. Você descansou. Foi isso que Deus fez, gente. Pelo amor de Deus. Não fique complicando o evangelho. Porque o evangelho, a palavra de Deus, ela é de fácil entendimento. Quem complica somos nós. Nós é que complicamos. Porque o Senhor, ele não complica, não. Ele explica. Ele está aqui explicando cada versículo, explicando o sentido da palavra. Entendemos e aprendemos, porque tem gente aí guardando o sábado, mas está na desobediência. Tem gente que guarda o sábado, está no adultério, está na fofoca, está na mentira, não ora, não jejua, não obedece a Deus. Está guardando lá o sábado, do entendimento deles, da maneira deles, né? Acho que vão ser salvos, porque estão lá guardando o sábado, mas não estão obedecendo a Deus. Mas tem gente que está guardando o sábado e está em obediência. Entendeu? Está em obediência. Então significa o quê? Que terão descanso. Que terão descanso. Muito bom, né? A palavra de Deus. Aí ele continua. Não endurecemos o nosso coração, por favor. Porque se Josué lhes houvessem dado repouso, olha aqui o exemplo dele. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, nós temos que entrar no repouso de Deus, gente. Nós temos que entrar nesse descanso com a nossa fé, crendo naquele que estamos orando e buscando e obedecendo. Entendemos? E ele diz, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou nas suas obras, como Deus das suas. Trabalho concluído, obediência a Deus. Aí você está o quê? Em paz. Porque pessoas que não têm paz são pessoas que não obedecem a Deus. Então, se eu estou sem paz, eu tenho que ver o que eu não estou te obedecendo, que eu não estou descansando e repousando. Oro, prego, não é assim? Eu vou para a igreja, participo da Santa Ceia, já fiz um monte de coisa, mas não consigo ter descanso, não consigo ter repouso, não consigo ter essa paz, porque o descanso dá paz, não dá? O descanso dá renovo, não dá? Não é isso que ele faz? E tem pessoas que estão na presença de Deus sem renovo. Tem pessoas que estão na presença de Deus sem paz. Tem pessoas que estão lá dentro do templo, estão lá dizendo que tem Deus na sua vida, mas estão sem paz. Confiamos em Deus, confiamos no Senhor, porque ele se mostra para nós, ele se revela. E pessoas que têm maldade no coração, no pensamento, ele não chega mostrando a maldade dele. Eles chegam escondidos, gente. Estamos entendendo? Nós temos que aprender isso. A gente, é uma vida, é uma alma para Jesus? É uma vida, é uma alma para Jesus. Mas ainda é uma pessoa que você não pode ter confiança. Então, as pessoas, elas têm se enganado muito porque falou de Deus, você acha que é de Deus. Não é falar de Deus, é obedecer a Deus. Ele está sendo muito claro. Se descansa no sábado, mas se não obedece, não entrará no descanso do Senhor, não terá descanso. A palavra aqui foi muito clara, gente. E a gente tem que ter esse entendimento. Então, às vezes eu erro nisso assim, o quê? Eu olho para a pessoa querendo confiar, dar um voto de confiança. Mas o Senhor sempre está lá alertando. Vigia, conhece o território, né? Você tem que conhecer as pessoas, gente.
Porque muitas das vezes um erro dos seres humanos é alguém chegar perto de você e você já confiar. E eu confesso para vocês que eu tenho um pouco dessa dificuldade. Porque eu quero sempre olhar para as pessoas como se elas fossem boas. E nem todas as pessoas são boas. Tem pessoas que são má. Tem pessoas que vêm para perto de você com maldade, não com boas intenções. Só que os meus olhos é querer ver que aquela pessoa veio com bondade, mas infelizmente não veio. Então a gente, por querer, né, enxergar isso, não vigiar, entendeu? Se é mesmo amigo, se é de Deus verdadeiramente, ou só fala o nome de Deus. Porque a gente tem que aprender que nem todos que dizem o nome de Deus são obedientes a Deus, têm o Espírito de Deus na sua vida. A gente tem que aprender isso. E isso é uma falha que nós temos, porque ouvimos alguém falar Deus, a gente acha que é de Deus. Mas aí, tem prática? Tem obediência? Tem vida com Deus, vida de evangelho, vida daquilo que o Senhor manda a gente viver. Por isso que ele fala como exemplo, né? Que a gente conhece a árvore pelo fruto. O fruto é bom. Às vezes, um dia desse eu ganhei um mamão. Lá veio falar de fruta. Eu amo fruta. Eu ganhei um mamão. Só que o mamão não estava bom. Não estava gostoso. Então, aquele mamão, com certeza a árvore não estava boa, né? Porque é a árvore que estava gerando o fruto. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo na nossa vida vai gerar esse fruto bom. E se o Espírito Santo não está na minha vida, então não vai gerar um fruto bom. Vai ter o fruto, gente. É isso que a gente tem que entender. Haverá um fruto, mas esse fruto é bom ou não? Haverá uma aparência que é um bom fruto, mas quando você come, não é um bom fruto. Tá entendendo? E aí você vai ver que tem uma aparência de bom fruto, mas quando você lembra lá de Adão e Eva, o fruto era aparentemente muito bom, mas quando eles comeram do fruto, houve o quê? Uma consequência. Por causa do quê? Da desobediência. Tá entendendo? E desobediência gera mau fruto. Obediência gera bom fruto. Que é isso que ele falou. Quem obedece terá repouso, terá descanso. Quem não obedece está vivendo aí com fardo pesado. Está carregando fardo pesado. Aí acha que é o inimigo, né? O inimigo que está botando esse fardo pesado em mim. Não é não. A nossa desobediência que está colocando esse fardo pesado. Está entendendo? Estamos aprendendo. Porque é muito fácil o inimigo ser culpado de tudo, né? Mas ele não é. Ele não é. A nossa desobediência abre a porta para o inimigo. A minha obediência fecha a porta para os meus inimigos. Tá entendendo? Ou você resiste o mal, ou você foge do mal. Temos que obedecer isso. Então, se você resiste o mal, o que vai acontecer? Você estará em descanso. Se você foge do mal, você também terá o descanso. Mas se você não obedece a Deus, haverá o fruto dessa desobediência. Por isso que ninguém faz mal para ninguém. As pessoas acham que estão nos fazendo mal, mas na verdade elas estão fazendo mal para elas mesmas. Por quê? Porque elas estão se condenando. Eu aprendi uma coisa na minha vida que o Espírito Santo me ensinou e eu passo para as pessoas. Não se preocupe com pessoas que fazem a maldade com você, porque você não está fazendo a maldade para elas. Foi elas que se chegaram com pensamento mal, foi elas que chegaram perto de você querendo a prática do mal, que você pratique o mal.
Então, quem tá lá na dívida é elas, não é você. Você recebeu elas com amor, você recebeu elas com respeito, você recebeu elas com bons olhos, com um bom coração que você tem. Mas a maldade estava nessas pessoas que se chegaram perto de você para te trair, para querer te sujar, para querer mentir, para querer te abandonar, para querer te enganar. A maldade está nessas pessoas, não está em você. Lembra quando Jesus foi traído por Judas? O que foi que Jesus disse? Jesus chamou Judas de amigo. Porque Judas era amigo dele? Não era amigo dele, mas porque Jesus olhava para Judas como um amigo. Tá entendendo? A bondade estava no coração de Jesus, não estava no coração de Judas. Estamos entendendo, gente? Jesus, como é que pode? Jesus chamar o traidor dele, aquele que levou ele, entregou ele para a morte, chamar ele de amigo. O sentido é porque Judas era amigo de Jesus? Não, gente. O sentido era que Jesus era amigo de Judas. Quem não era amigo era Judas. Nós temos que entender, o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento. O Espírito Santo de Deus nos dá entendimento. Você vai chamar de amigo alguém que está te fazendo mal? Não. Você vai saber que aquela pessoa é tua inimiga. Mas você está chamando de amigo. Por quê? Porque o que você quer, o que você foi para aquela pessoa, foi ser amigo. Você foi verdadeiro, você deu um amor de verdade, você recebeu aquela pessoa com um amor que tu tem no teu coração. É isso. Que quando Jesus chamou Judas de amigo, ele estava, Judas, para mim, no meu coração, eu te recebi como um amigo, não como um traidor. Tá entendendo? Essa é a diferença. Não era que Jesus estava dizendo que Judas era amigo dele, mas Jesus estava dizendo que ele foi amigo de Judas, de Pedro, de João, de todos. É esse o sentido. Tá bom? O Espírito Santo nos ensina, gente. Ele nos ensina. Quer ter um professor? Tenha o Espírito Santo na tua vida. Ora, Senhor, me dá entendimento da palavra. Clama a mim, responder-te-ei, mostrarei coisas ocultas e firmes que não sabe. Se você clamar a Deus, Deus vai te mostrar tudo isso aqui que Ele tem me mostrado. Ele nos mostra, Ele nos revela. Ele disse que Ele revela os mistérios dEle aos pequeninos, né? Aquele que chega com Ele, Senhor, eu quero aprender, me ensina. Senhor, me dá entendimento do que... Me responde, o que significa isso? Ele vai responder. O Senhor, Ele é vivo, Ele não é morto. Só não responde quem é morto. Tem pessoas que parece que tem vida, mas não tem vida. Por quê? Porque ela não te responde. Às vezes você vai falar com uma pessoa, está conversando com uma pessoa e ela não te responde. Porque elas não têm vida com a vida que você tem com Jesus. As respostas são diferentes. As respostas são mortas. As respostas não alcançam ali aquilo que você tem. E a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Queira o inferno ou não, queira quem não acredita, queira cientista, queira ateus. Eu vi um ateu falando a palavra de Deus, ele dizendo, eu não acredito em Deus, mas eu sei aqui a palavra, tá entendendo? Eu sei o que a palavra está ensinando, eu achei interessante. Daqui a pouco ele vai ser alguém que vai entregar a vida dele para Deus, porque, gente, a palavra liberta. A palavra liberta. Se ele está estudando a palavra, com certeza a palavra vai libertar ele. Eu já vi ateus que se tornaram grandes missionários. Grandes missionários. E por quê? Porque a palavra é viva. Ela vai te dar vida. Você não vai viver como se fosse uma pessoa morta. Você vai viver com vida nesse mundo de aflição. Por causa de quê? Da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o efeito dela
na nossa vida e é eficaz. Lembra lá do remédio que é eficaz? Que o remédio curou a enfermidade? Então, a palavra de Deus, ela tem essa eficácia na nossa vida. Ela tem essa cura, essa libertação. Ela tem essa sabedoria que precisamos. Ela tem a fé. Ela tem a salvação. Ela tem a ajuda que precisamos. A palavra de Deus tem essa eficácia em nossa vida de nos dar avivamento. As pessoas querem ter avivamento sem ter prática da palavra. Só tem avivamento quem pratica a palavra. Só tem avivamento quem ora. Só tem avivamento quem obedece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais, olha o que ela faz. Ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus, o efeito dela na nossa vida é de penetrar a nossa alma. O que essa espada de 2 gumes faz? Ela penetra aquele lugar, às vezes muito profundo, não é isso? Só que a palavra de Deus ainda vai mais profundo na nossa vida. Por que ela vai mais profundo? Para que haja uma libertação total na nossa vida. Deus, ele não liberta por metade, ele liberta completamente. Liberta completamente. E ele vai e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então, somente a palavra de Deus vai me dar discernimento do meu coração, do que eu sinto e do que eu penso. Somente a palavra de Deus vai nos dar discernimento das intenções e do coração dos outros. Porque através da palavra você consegue discernir uma pessoa que tem um coração de Deus e uma pessoa que não tem coração de Deus. É isso que a palavra faz na nossa vida. Ela nos dá discernimento. E nos últimos tempos, o que mais precisamos é ter discernimento. Esse discernimento de um coração de uma pessoa que chega perto de você e da intenção dessa pessoa que está vindo perto de você. É isso que nós temos que ter nos últimos tempos. E para encerrar, e não há criatura alguma encoberta. Não há. Não adianta tramar contra a tua vida as escondidas. Tramar contra a minha vida. Muitos estão tramando contra a minha vida. Para me envergonhar, para me derrubar na live. Muitos estão, de maneira suja, tramando contra mim, tramando contra você. Mas aqui olha o que Deus fala. E não há criatura alguma encoberta. Estão aí se escondendo para fazer maldade com você, para fazer maldade comigo. Mas Deus está vendo, meu querido. Deus está vendo. E tem mais. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Eu posso não ver quem é meus inimigos. Eu não posso não ver as pessoas que falam mal de mim. Eu posso não ver as pessoas que querem minha derrota. Mas Deus vê. Deus vê. Se eu sirvo a Deus, Deus vai me defender. Se eu sirvo a Deus, eu estou protegida por Deus. Se eu sirvo a Deus, se eu obedeço a Deus, eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus. E daquele com quem temos de, nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Estão te fazendo mal? Essa pessoa vai ter que se prestar conta com Deus. Por que você foi lá, com maus pensamentos perto da minha serva? Por que você foi lá querer maltratar o meu servo? Todos aqueles que estão tramando contra nós, eles vão prestar conta com Deus. Por que tu foi lá querer envergonhar minha serva, envergonhar meu servo, Vai prestar conta com Deus. Você vai ser tratado por Deus.
Quem está na obediência vai descansar. Lembra lá que eu disse? Quem tem que ficar preocupado é quem faz o pecado, não é você que não está pecando. Quem tem que tá lá sem descanso é quem pratica a desobediência. Mas se você está obedecendo a Deus, descansa, confia, porque você está se esforçando para obedecer a Deus. Aprendemos?